Graça e paz, queridos irmãos, desta manhã. Eu sou o pastor Assis, primeiro vice-presidente da Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes, e é com muita alegria e de forma prazerosa que venho a vocês nesta manhã para ministrá-los a palavra de Deus. O autor desse estudo o dividiu em 4 tópicos que nos levará a uma reflexão introspectiva acerca da nossa vida espiritual. O primeiro tópico são as evidências básicas de uma vida que busca santificação. O segundo são as evidências por excelência. O terceiro é como despojarmos de vícios antigos. E o quarto, uma conclusão. Em cada tópico teremos um desdobramento que servirão para a compreensão, isto é, para a elucidação daquilo que o Senhor quer nos falar. Meu desejo é que o estudo em pauta a ser ministrado possa calar profundamente em cada coração e assim sejamos agradecidos ao Senhor. Amém? O tema, na verdade, deste estudo é uma vida para além da religião. Uma vida para além da religião. Seria, assim, viver de forma a suplantar tudo aquilo que está dentro da religiosidade. Você deixa de ter uma religião ou ser um religioso e passa a viver uma vida de religiosidade. O texto básico está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, dos versos 17 ao 23. Esperamos então que tenhamos um estudo orientado por Deus. Vamos orar inicialmente. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela oportunidade de podermos manusear a Tua palavra, estudá-la, aprendermos acerca daquilo que o Senhor deseja nos falar nesta manhã. Nossa oração é que Tua palavra possa calar profundamente aos nossos corações e que possa ficar gravada em cada um de nós e assim colocarmos em prática em nossa vida diária. Abençoa cada um de nós, fala-nos, oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, o intuito, o objetivo desta lição é conduzir a cada um de nós a atitudes práticas visando a nossa santificação. Isto é, a um conhecimento, a um relacionamento maior com o nosso Deus. Por quê? Porque a santificação do crente está muito mais relacionada com a maneira como se comporta do que com a doutrina que se professa. Seu modo de reagir às diversas situações conflituosas da vida cotidiana indica o grau de santidade em que se encontra. Na verdade, o crente só evidencia que está experimentando a santificação quando o relacionamento com Deus e com as pessoas que o cercam atende ao padrão definido pela palavra de Deus. Entendeu isto? Veja bem, o crente só evidencia que está experimentando a santificação quando o seu relacionamento com Deus e com as pessoas
que o cercam atende ao padrão definido pela palavra de Deus. Que padrões são estes? Vamos ver então o primeiro tópico, que tem como título as evidências básicas para uma vida que busca a santificação. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 17 até o 21. Se nós observarmos, Pedro, nesse texto, o apóstolo Pedro, deixa para nós duas características básicas da santificação real. A primeira característica tem como título ser temente a Deus. Ser temente a Deus, entendo que é portar-se durante toda a sua peregrinação, ou seja, durante toda a sua vida terrena como tal, com temor e tremor ao Senhor. Deus é juiz. É Ele que nós invocamos como Pai, porque dele somos filhos. Está lá em Gálatas capítulo 4, verso 6, e em Romanos, capítulo 8, verso 15. Deus é juiz e é Ele que invocamos como Pai, porque dele somos filhos. Queridos, Deus julga segundo as obras de cada um. Julga sem fazer acepção de pessoas. Deus julga com justiça. Julga com a consciência de cada ato praticado. Todos nós, diz o Senhor, havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Está lá gravado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9 e 10. Todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo e prestarmos contas a Ele. Segunda característica, levar em conta o preço do resgate. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos 18 até o 21. E essa passagem nos mostra uma palavra-chave, que é a redenção, que significa libertar mediante pagamento de um preço. Que preço é esse? E o primeiro desdobramento que nós vemos aqui está exatamente no que o preço não foi pago com valores terrenos. Isto é, coisas corruptíveis como ouro e prata. Essas coisas jamais poderiam pagar a redenção do homem pecador. Pedro se refere aqui não em uma redenção ou resgate da alma, mas sim propiciar a libertação de fútil procedimento, que fazia parte do projeto eterno de Deus e ao homem manifestado por amor. O plano de Deus era libertar o homem do seu pecado. É para isso que Jesus veio. Veio para libertar o homem dos seus fúteis procedimentos. E essa libertação estava inserida no projeto de Deus. E ao homem foi manifestado através do amor de Deus. Segundo desdobramentos aqui, temos que reconhecer que o preço foi pago com sangue. Sim, com o precioso sangue, o sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Diz o Senhor, na sua palavra, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Ou seja, Jesus era o Cordeiro perfeito, sem mácula. Foi feito pecador por amor a nós. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Terceiro desdobramento. Reconhecer que por meio de quem Deus redimiu
os que creem, por meio de quem Deus redimiu os que creem, ou seja, Jesus. Pedro, nesse texto, descreve alguns aspectos da exclusividade e a superioridade do Cordeiro chamado Jesus. Primeiro aspecto é o da sua pré-existência. Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Isso vai significar que Jesus, o Filho de Deus, sempre existiu. Antes de ser criado todas as coisas, Jesus já existia. O segundo aspecto é a manifestação no fim dos tempos. E a expressão no fim dos tempos refere-se ao período entre o nascimento de Cristo e a sua segunda vinda, que é igual à expressão últimos dias. Hebreus capítulo 1, verso 2, podemos observar essa questão. Terceiro aspecto é a sua ressurreição, isto é, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Constituiu, então, a mais indiscutível e poderosa prova de que Jesus era o sacrifício pelos pecados, consumando, então, a obra da redenção do projeto de Deus. Podemos ver isto em Atos, capítulo 2, no verso 24 e no verso 31. E o quarto aspecto desse desdobramento é que Deus lhe deu glória. Lhe deu glória. Isso nos aponta para a ascensão de Jesus. Era a recompensa pelo trabalho perfeito da redenção. Nós podemos observar lá nos evangelhos de Marcos, Lucas e até mesmo no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus foi assunto aos céus. A glória que Deus o deu foi a assunção de Jesus aos céus, voltando para o Pai. Agora vem aquela questão: para que Deus redimiu os que creem? E a resposta que temos é para que eles chegassem a Deus por meio da fé. Diz o Senhor: por meio dele tendes fé em Deus. Não há outro caminho para que o homem chegue a Deus, a não ser por Jesus. Se nós olharmos para o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, o Senhor mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Seria desastroso se Jesus dissesse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso vem mostrar para nós a grande verdade, que Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus. Nós poderemos entrar aí na questão da trindade ou da triunidade. Não é o nosso caso, mas quando nós pensamos na trindade, nós vamos ver que existem três deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a questão da triunidade: são os mesmos deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, agora cada um com a sua missão. Precisamos depositar nossa fé e a nossa esperança em Deus. Por quê? Porque a fé, ela capacita os crentes a confiarem para obterem graça em meio às circunstâncias, em meio às lutas, em meio às ansiedades. Se olharmos para esta carta de Pedro, ou essa epístola de Pedro, lá no capítulo 5, no verso 7, nós vamos observar isso. E também lá em Filipenses 4, 6, nós vamos observar estas palavras de Deus para nós.
nos advertindo para que nós possamos lançar sobre o Senhor. A esperança, por exemplo, ela capacita o crente a crer na graça futura, a ser revelada na glória celestial. A santificação, que é igual à separação. A santificação nos capacita a separarmos do mundo, a sermos diferentes e assim viver uma vida separada para o Senhor. Amém? Segundo tópico tem como título a evidência por excelência. 1 Pedro capítulo 1, verso 22 até o 25. O apóstolo Pedro exorta-nos a nos amar com amor fraternal. Ele deixa aqui 3 aspectos ou desdobramentos que nos orienta a praticarmos o amor fraternal. O primeiro é o pressuposto. O crente em Cristo já foi purificado. Não formalmente nem exteriormente, mas interiormente. Foi purificado interiormente. A vossa alma, proporcionada pela sua obediência à verdade. Há uma mudança na vida da pessoa. Aceitando o sacrifício de Jesus na cruz, principalmente. É necessário que aceitemos e venhamos crer no sacrifício de Jesus na cruz, para que nós automaticamente sejamos transformados através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Segundo desdobramento é a exortação ao amor fraternal. Este é o propósito da nova vida em Cristo, o amor fraternal, o amor não fingido. Com a exortação diz o Senhor nos exortando, amai-vos uns aos outros, de coração ardentemente. Esta era a prova da santificação. João 13, 34 e 35 vai nos chamar a atenção para isso. Para amar com amor fraternal, com amor não fingido. E vai dizer a nós para que nós amemos uns aos outros de coração ardentemente. João nos adverte que quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Lá em 1 João, no capítulo 4, verso 20, nós vamos ver ou verificar essas expressões. Portanto, o relacionamento com os irmãos é o termômetro do relacionamento com Deus. Eu preciso me relacionar com meus irmãos, eu preciso amar os meus irmãos, porque senão estou fugindo desta verdade de Deus para a minha vida. Terceiro desdobramento aqui, que é o fundamento para a exortação. Isto é, através da palavra de Deus, a semente incorruptível ou incorruptível que gerou em nós uma nova vida através da santificação. Segundo, o valor dessa exortação aos crentes, isto é, o valor permanente da palavra de Deus, que permanece para sempre. Em terceiro lugar, para nós pensarmos neste momento, quem são os crentes a quem devo amar? Como amar os crentes? Por que os crentes devem amar? Se nós voltarmos lá no início, onde começamos, nós vamos atentar para essas verdades. Terceiro tópico, então, com o despojamento de vícios antigos.
A vida cristã consiste, meus amados, na negação de algumas práticas relacionadas com o novo comportamento do crente. Primeiro, libertação de vícios antigos. 1 Pedro 2, 1. Despojando ou deixando as atitudes pecaminosas do passado. Despojar é o mesmo que deixar de lado. Aqui nós vamos ver 5 atitudes ou desdobramentos que o crente deve deixar para trás. Primeira, a maldade ou malícia. Toda a iniquidade que possa ocupar o coração. A maldade, a malícia são iniquidade e devemos deixá-las para trás. Não podemos permitir que ela venha ocupar o nosso coração. Segunda atitude é o dolo, que tem como significado engano, ou seja, espírito traiçoeiro que não hesita usar meios escusos para obter vantagem. Dolo ou engano é mesmo que usar meios escusos para obter vantagem naquilo que você pensa galgar. Devemos deixar para trás. Terceiro, hipocrisia, que é o mesmo que fingimento, que são atitudes não sinceras, são máscaras, as quais as pessoas se apresentam umas para as outras, com máscaras, muitas vezes. E o cuidado que nós devemos ter é que Deus retira as nossas máscaras e nós mostramos quem somos realmente. A hipocrisia, o fingimento, essas atitudes não sinceras, essas máscaras, não podemos usá-las. Devemos lançar fora da nossa vida. Até porque nós estamos vivendo uma vida de separação do mundo. O crente ele deve viver uma vida de separação, como falamos antes. Separação do mundo, uma vida separada para o Senhor. Em quarto lugar, devemos deixar de lado também, lançar fora a inveja, que nos destrói muitas vezes. Inveja é o desejo de obter vantagem pessoal. É você menosprezar as realizações e as qualidades dos outros. Só o que você faz é que é verdadeiro, que é certo, que é bom. Nós não reconhecemos o que os outros fazem. Só o que fazemos, que é o que presta. Isso é iniquidade. Isso é pecado. É pecado. Então lance fora da sua vida, meu querido, a inveja também. E por último, a hipocrisia ou a maledicência, a murmuração, falatórios maldosos da vida alheia. Muitas vezes nós vemos para a igreja tão vazio que chegam aqui nós observamos só o erro dos outros. Só comentamos sobre o problema dos outros. Esquecemos que nós estamos cheios de problemas. Esquecemos que nós precisamos passar por uma lavagem. Portanto, a maledicência, ela pode levar à derrota própria, como também à derrota de outros, de terceiros. Portanto, lancem fora
fora da sua vida a maledicência, a murmuração. Lance fora a inveja, lance fora a hipocrisia, o dolo, a maldade. Não tenha um coração malicioso, enganoso, um coração de fingimentos, de murmurações. A palavra diz que enganoso é o coração do homem. E é uma grande verdade. Aliás, tudo que Deus fala é verdadeiro. E quando ele diz a nós que o coração do homem é enganoso, é a pura verdade do Senhor para nós, chamando a nossa atenção para que nós, muitas vezes, não deixemos atos do nosso coração prevalecer a nossa vida. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos lançar fora, deixar que essas coisas fiquem longe de nós. Exemplo, quando eu falo com alguém, ligo para alguém, e a primeira coisa que eu faço, como você está? Como está a sua vida? Cuidado, se cuide para que essa pandemia passe muito longe de você, da sua família. Deseja que esteja longe de você. Eu sempre faço essa recomendação para as pessoas, porque eu quero o bem da pessoa. E assim possa ser com cada um de nós. Em segundo lugar, dentro desse ponto, força para adquirir hábitos saudáveis. Ou seja, precisamos buscar forças para adquirir hábitos saudáveis. Ou seja, coisas contrárias a tudo que nós vimos. Quero dizer que somente, irmãos, através da santificação, o crente poderá adquirir hábitos saudáveis. O crente deve desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida busca o leite materno, o crente deve buscar o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, a qual está isenta de toda mentira e vem do Espírito, ou é o próprio Jesus, dando-nos um crescimento saudável e faz-nos reconhecer que o Senhor é bondoso, pois fomos alvos da sua graça, a palavra de Deus. Reconhecer que o Senhor é bondoso para conosco. Desde quando nós estávamos ainda no ventre materno, nós já éramos alvos da graça do Senhor. Compreendeu isso? Esta é a verdade de Deus para nós, que precisamos compreender. Amém? Quarto tópico, uma conclusão. E Pedro conclui aqui dizendo, ou seja, o autor conclui esse estudo dizendo o seguinte: se reconheço que a santificação está relacionada à minha maneira de me comportar, isso deve se tornar prática na minha vida. Eu preciso manifestar essas atitudes. Primeiro, atitude de ser temente a Deus, que é a atitude básica, o temor a Deus, como diz a palavra, é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência. Está lá em Provérbios, capítulo 1. Segundo lugar, eu preciso amar o meu irmão, que é a evidência por excelência, porque o amor é maior. O amor cobre multidão de pecados. Quando fala o amor é o maior, nós podemos observar lá em 1 Coríntios 13, o amor é maior, o amor cobre multidão de pecados, 1 Pedro 4,8. Isto é, o amor não leva em conta as ofensas e perdoa os erros do outro. O grande missionário Russell Shedd, ele diz que
o amor não leva em conta as ofensas. Ele diz que o amor perdoa os erros do outro. E quando nós amamos de verdade, isso passa a ser inserido no contexto da nossa vida. Precisamos amar o nosso irmão. Precisamos não questionar a respeito dos irmãos. Nós precisamos aprender uns com os outros. Que Deus nos ajude a vivermos assim. E a única forma de nós agradarmos o coração de Deus é amar o nosso irmão. Porque através do amor ao nosso irmão, nós amamos a Deus. Essa é a grande verdade. Quando ele diz, como eu posso amar a Deus que não vejo, se eu não amo meu irmão, que vejo, que convivo com ele? Eu preciso amar o meu irmão para que esse amor seja expresso também ao meu Deus. Terceiro desdobramento aqui, eu preciso me despojar dos vícios antigos. Isto é, proceder como alguém que se despe da roupa suja ou a roupa em mau estado e lançá-la no lixo, jogá-la fora, longe de mim. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 8, ele fala exatamente desta lavagem que deve ser feita. Portanto, a base para essas atitudes está na palavra de Deus, cujo valor é eterno, é permanente. Diz o profeta Isaías no seu capítulo 6, ou seja, no seu capítulo 40, nos versos 6 até o 8 da sua profecia. E no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 33. Queridos, que possamos buscar em Deus uma vida de santificação. Uma vida que nos leve a viver para além da religião. Que não vivamos de religiosidade. Que não vivamos daquilo que nós apenas ouvimos, aquilo que entra nos nossos ouvidos, mas que nós possamos nos debruçar sobre a palavra. Fazer como os bereanos, que não somente ouviam, mas iam buscar na palavra o que estava sendo dito por aqueles que falavam com eles. Buscar a verdade e colocar em prática. Que possamos, então, estar cônscios de que o nosso dever é buscar a verdade que liberta. Diz o Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse mais o Senhor: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida separada do mundo, vivermos uma vida para o Senhor. Amém? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, pedimos que permita-nos entrar na Tua presença, com corações agradecidos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor será para nós. Nós te agradecemos pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos ajude para que a Tua palavra fique gravada. Que nós possamos, ó Deus, escondê-la no nosso coração, a nossa vida, para não virmos pecar contra Ti. Obrigado por esta manhã, abençoa-nos
e continue conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo. Oramos assim, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus.